Então, rapaz, eu sou lá de Rondônia, né? De Ouro Preto do Oeste. Eu conheci a Rosilene lá e a gente decidiu vir para os Estados Unidos, né? Deus abençoou, a gente conseguiu os vistos, né? Então a gente chegou aqui em Ohio em 2014, 28 de março de 2014. Chegamos aqui, fomos para a casa da Tita, ela recebeu nós na casa dela, é uma bênção nas nossas vidas ela, né? E foi de bênção a nossa chegada aqui, né? Aquela curiosidade toda, chegar nos Estados Unidos, né? Um sonho de todo mundo, de muita gente, ter um sonho de chegar nos Estados Unidos. E a gente chegou aqui, eles receberam a gente na casa deles e imediatamente a gente já começou a trabalhar, né? Procurando um jeitinho de melhorar as coisas e sempre no começo também. Tudo é muito difícil, né? Para começar e até organizar tudo. Enfim, Deus abençoou nossas vidas aqui, o trabalho chegou, a gente começou a trabalhar e sem plano de trazer também a família para cá, né? Mas isso estava no plano de Deus. Depois de 4 anos, a gente conseguiu começar a trazer os filhos. E chegou no ponto que os filhos tá tudo aqui, com os netos, né? E graças a Deus tem sido uma benção e Deus tem abençoado todos nós. Conhecemos a igreja, né? Foi uma benção na nossa vida. Vimos a igreja começar a crescer, tá no que está hoje, né? Tudo a gente vê que isso aí é um agir de Deus, né? E fizemos muitas amizades também que, às vezes, se Deus não tivesse abrido essa porta aqui para nós, vir para os Estados Unidos, muitos irmãos hoje que a gente tem um grande carinho, né? A gente às vezes não poderia ter conhecido, né? Então a gente conheceu muitos irmãos, como vocês, o Xará, a Kátia, também o pastor Felipe, conhecemos o pastor Gileade, que é uma benção, né? Na igreja, uma benção nas nossas vidas. E, enfim, os planos nossos sempre são diferentes, né? Nós fazemos um plano, mas Deus tem outro mais especial, mais melhor para nós. E também uma benção muito grande que eu recebi depois que eu estive aqui. Jesus me curou da coluna, né? Eu tinha um problema muito sério na coluna. Ele poderia ter curado lá no Brasil, mas ele escolheu curar aqui nos Estados Unidos, né? E eu sou feliz por isso, né? Por servir a Deus com os desafios que a gente tem. Não é fácil, é muito grande os desafios. A vida cristã é preciso de muita renúncia, né? Renunciar a muita coisa. E então, no meu conhecimento pela Rose, que a gente conheceu, veio para cá, e graças a Deus ela tem sido uma bênção na minha vida. Ela é o meu braço forte, né? E ai de mim se não fosse ela. Eu nem seria o que poderia acontecer, né? Mas graças a Deus, em meio ao desafio, a gente tem também desfrutado muitas coisas boas que Deus tem proporcionado, tem preparado para nós, né? E chegou no que chegou até hoje, né? A gente já está com 12 anos que está aqui e é só maravilha, só benção. Tem uns momentos difíceis, mas também tem uns momentos maravilhosos na nossa vida. A gente começou a ver a igreja do começo crescer, né? E a gente teve um conhecimento com o pastor Gileade e a gente, no começo que ele chegou, a gente ficava muito preocupado, né, pensando, por uma pessoa muito sincera, muito quieta, e a gente pensava, Jesus, o que nós, agora até nós ganhar o carinho do nosso pastor aí, ele conhecer nós, mas vai dar certo, e graças a Deus tudo deu certo, e a igreja foi crescendo, e depois com um pouco de tempo, Deus abençoou e abriu as portas, compramos um templo, né? Ele comprou esse templo e tá uma benção, é bem pertinho de nós essa igreja, né? E a gente tem visto o agir de Deus, o trabalhar de Deus aqui em Columbus, né? E através da igreja Assembleia, nasceu a outra igreja também, que é da língua hispana, né? E os nossos irmãos hispanos é uma benção e a igreja só está crescendo e Deus só está abençoando, né? E a gente fica muito feliz por ver essas coisas acontecer, né? Ver o agir de Deus, a mão de Deus sobre o povo, né?
e o povo abençoado, que esse povo aqui em Columbus, Ohio, principalmente assim, os povos que a gente tem conhecimento da nossa igreja, são um povo abençoado. A gente vê a bênção de Deus na vida de cada um. A minha amizade com o pastor Giliardi é só para o Senhor. Mas eu me lembro, quando ele chegou aqui em Ohio, a gente esperando, foi a troca de pastores, né? Aí esperando ele chegar, aí todo mundo ansioso para conhecer o novo pastor. Aí eu lembro quando ele entrou na igreja com a biblinha na mão assim, todos esperando assim, uau, aquele, né, um pastor com aquela pastona assim, mas chegou aquele homem simples, humilde, mas o primeiro culto dele foi uma palavra que falou grandemente ao meu coração. E ele é um pastor que, por ele ser tão novo, ele é bem mais novo do que eu, mas tem uma palavra que você fica ali 1 hora, 2 horas, 3 horas, se for preciso, ouvindo a mensagem dele, você não cansa, porque a palavra dele é para edificar a vida da gente, para curar, para tudo. A mensagem dele é para tudo. E a gente sonhava muito em a compra de um templo, e foi quando decidiu comprar o templo. E como eu trabalho na cozinha da igreja, sou a líder da cozinha, eu e a irmã Aparecida, e a gente sonhava em ter uma cozinha, porque a gente gosta muito de cozinhar. E a gente sonhava, quando realizou a compra da cozinha, da igreja, do templo, a gente sonhou, agora nós vamos cozinhar na igreja. Mas aí o pastor, calma, não é dessa vez ainda. A cozinha é bem pequenininha, mas a gente já ficou muito feliz com a pequena cozinha. Já fico feliz que a gente já pode fazer algumas coisas lá. Temos já fizemos muitas comidas lá, né? Servimos os irmãos. Então é muito feliz, né? Saber que a gente tem uma igreja aqui que a gente pode congregar, tem um pastor que pode cuidar da gente. E eu também sigo no departamento de kids, né? Não tenho criança, mas tenho netos, né? E tô lá sempre ajudando no que posso. Não sei muita coisa não, mas tô lá cuidando dos bebês. E assim, eu acho que o crente, ele tem que aonde ele chega, ele tem que servir, né? Ele não pode estacionar, ele tem que servir e se envolvendo com as pessoas. Eu tenho muita amizade. As minhas primeiras amizades aqui na igreja foi a irmã Aparecida, a irmã Maria, né? Foram as primeiras pessoas, a irmã Marta. Então a gente foi o primeiro que se conheceu aqui na igreja. E eu me lembro quando a Aparecida me conheceu, foi ela através de eu cheguei na igreja e falei assim, irmã, você gosta de pão de queijo? Na hora do café. Aí ela falou assim, eu falei, gosto. Ela falou assim, vai lá pegar. Aí eu fui lá e peguei. Aí hoje ela conta pra mim, ri e fala assim, você é muito humilde, porque se fosse eu ia ter pegado você como visitante, era me ter ido lá e pegado o pão de queijo, entregado. Não, mandei você pegar. Eu falei, não, mas é assim mesmo, né? O corpo da igreja é uma coisa assim, a gente vai se conhecendo, né? Das maneiras da gente mesmo, já se conhecendo. Mas eu sou muito feliz aqui, mas eu tenho a minha família no Brasil, né? Tenho os meus pais, né? Somos em 6 irmãos. E os meus pais hoje, eles estão assim bem debilitados. A minha mãe está perdendo a memória, o meu pai está cego. Mas mesmo assim servindo a Deus. E a minha família, graças a Deus, só tem um irmão que está fora da igreja, mas Deus já está trabalhando na vida dele. E domingo mesmo eu fiquei até muito feliz, a minha irmã contando que eles foram numa vigília, chegou lá, Deus falou com meu irmão assim, que ele já era para estar morto, mas por causa das orações dos meus pais, Deus ter livrado ele da morte. Aí eu fiquei muito feliz assim, por quê? Porque meus pais estão bem assim, debilitados de idade e doentes, mas mesmo assim ainda ora pelos filhos, né? Eu estava falando com a minha irmã, feliz aquele que tem mãe e pai que pode orar por eles, os filhos, né? Porque as orações deles, Deus tem ouvido, né? Por causa das orações dele, tem livrado meu irmão. Então, isso é muito
bom, né? Servir a Deus, né? Eu sirvo aqui, eles servem lá, né? Mas, graças a Deus, vamos. Então, assim, eu sou feliz, sabe? Para tudo ele arruma alguma coisa, né? Pra gente que são os mais de idade, ele arrumou o grupo, né? Do Geração de Honra, colocou a gente lá junto com o pastor Felipe, a gente tá servindo em alguma coisa, né? Também. Eu também sempre, o que eu posso, eu tô ajudando também a servir com as crianças, né? Infantil, às vezes faço alguma coisinha na igreja, sou diácono, né? E às vezes a gente fica assim, nossa, mas eu não estou fazendo nada para o Senhor, né? Precisava de fazer muito mais, porque para fazer para Deus não tem idade, né? Pode ser criança ou pode ser de 90 anos, tem meu pai lá hoje, lá no Brasil, com 91 anos, né? Que ainda serve a Deus, né? E ai de nós se não fosse os dois que nós temos lá, que até hoje oram por nós, né? E Deus tem ouvido as orações deles. Nós somos em 14 irmãos, né? Eu e mais 13. E nossa família é uma família assim, simples, uma família humilde, não tem ninguém rico, mas é abençoado por Deus. Eu tive até conversando com a minha irmã esses dias, falando para ela como a nossa família é uma família tão abençoada por Deus, né? Às vezes vai lá no fundo do poço, mas Deus levanta ainda, né? E não deixa ir, né? Que nem meu pai, meu irmão, ano passado passou no vale, né? Mas Deus ergueu, tá lá. E a gente vê as mãos de Deus, né? Sobre cada um. Tem dois ainda que tá distanciado. A gente sabe que isso tudo tem um tempo certo, que no tempo certo eles também vai, né? Então, enfim, a gente é muito feliz por isso, sabe? Por ver acontecer todas essas coisas nas nossas vidas. E temos só que agradecer a Deus, né? Pela nossa amizade, pelos nossos irmãos, por estar junto, pela nossa igreja, pelo pastor, né? Então é motivo de realmente agradecer a Deus. Eu sou Josué, ela é a Rose, minha esposa, e vocês vão conhecer um pouquinho da nossa história. Nós somos a AD Columbus.